A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com alegria que nós voltamos aqui para mais um vídeo, um momento com Deus, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra que trará para você fortalecimento na sua vida e no dia a dia. E eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Salmos de número 42, que é o salmo do hino de gratidão a Deus. É o salmo do cântico para o dia de sábado, era o dia do descanso, era o dia que eles preparavam para o descanso. Então era o dia da gratidão por todos os dias trabalhados, por todas as lutas, e agora concluídos eles chegam a uma conclusão. E o salmista ele vai dizer com tanta ênfase, com tanta alegria, com tanta satisfação, que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E ele está agora entusiasmado, ele está falando com alegria, que Deus ele é misericordioso, grande nas suas obras de criação. Então aqui ele vai falar coisas que da natureza que encaixa o dia a dia do ser humano. E dentro dessas coisas que ele vai relatar, nós escolhemos o versículo de número 11 até o 15 para a nossa meditação, que diz assim: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa linda. Aqui está falando o justo, como ele vai ver no culto de gratidão, na hora da gratidão, no tempo em que passa o trabalho, as lutas, a vida do dia a dia, e ele vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão é pela mão do Senhor que esteve com ele em todo o tempo da aflição. Em todo o tempo que ele passou, das dificuldades, ele vai agora reconhecer que realmente a mão do Senhor os fez desta forma prevalecer. Então ele vai dizendo, eu descobri, ou seja, eu vi que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Olha que coisa linda. A palmeira, ela vai crescendo a sua raiz inicialmente e ela vai até 300 metros de profundidade. E ela dá melhor no deserto. É no deserto que ela cresce, é no deserto que ela vai, é no deserto que ela alcança, é no deserto que ela vai dar a sua robustez, a sua grandeza e a sua beleza é que vai prevalecer. Olha que coisa linda. E ela vai crescendo, um crescimento que traz para as outras plantas, quando vai olhar para ela, quando vai ver ou comparar ela, um crescimento que não dá para explicar. Então, essa palmeira, ela vem um vento até de 140 km por hora, dobra ela, mas ela não quebra. Leva ela ao chão, mas ela levanta novamente. Ela para de ser vista nas alturas, mas de repente se torna rasteira e volta ao seu estado normal depois que passa o temporal. Porque suas raízes são profundas, alcança os lençóis de água e ela cresce, sempre cresce na vertical. Por quê? Que ela vai crescendo para dentro na vertical, ela vai alcançando suas raízes na vertical e ela chega a pegar águas na profundidade nos lençóis. Então eu quero dizer para você que quando o salmista está comparando, ele está dizendo, o justo é assim, ele vai dar melhor no deserto, no meio da prova, no meio da perseguição, no meio da adversidade, é que ele vai criar raiz, as suas profundidades, elas vão crescer não como a erva superficial por cima da terra, aonde vem qualquer coisinha e leva. O vento não pega a erva, porque a erva ela é rasteira. O vento não vai até a erva, mas qualquer coisa que passa, qualquer sol castigante, ele seca a erva, porque ela não tem a sua profundidade. Ela vai ser queimada e a sua raiz ela vem a ser morta, porque ela não tem um alcance às águas. Se o sol for castigante, ela não sobrevive. Se não tem as gotículas de água, ela não vai sobreviver, porque ela é muito superficial. Ela não pega a água da terra que está por baixo como a palmeira.
Mas aqui o salmista vai dizer, como a palmeira, comparado à natureza, como sempre é comparado à natureza que Jesus usa em suas parábolas, o que Deus até usa na sua palavra, ele vai comparar uma coisa da natureza criada por ele para trazer na sua vida cotidiana o entendimento, para você entender o que é a vida. A vida é baseada nas coisas da natureza, e assim como é as coisas da natureza, é a tua vida do dia a dia. E aqui, da natureza, ele extrai o quê? A palmeira. E ele vai dizer para você, pode ser como? Você pode ser como a palmeira. Você vai crescer, e quando você crescer para baixo primeiro, e pegar o seu estado vertical, e ir à procura de uma raiz profunda onde alcança água, tenha certeza de uma coisa, vai demorar a sair para o solo, mas quando sair, vendaval, tudo que vier contrário, vai até te envergar, mas não vai te engolir. Não vai fazer de você alguém que vai virar barreiras. Eu estava esse final de semana analisando alguns fatos na questão da vida cotidiana e na natureza que Deus prepara para nós. Estávamos em um lugar de roça, e de repente qual era a notícia? Não podemos passar. Por quê? Árvores grandes, arrancadas pelo vento, pela chuva, atravessou no meio das estradas e foi como barreira, não dava para atravessar. Não teve como atravessar, tivemos que ficar por lá, porque até que no outro dia seja as barreiras obstruídas. Mas no momento não podíamos passar, porque as árvores, por mais centenárias ou por mais anos que elas tinham, por raízes tão profundas, não foi suficiente. O vento, ele veio e arrancou com a raiz e tudo, e as que não arrancaram com a raiz partiram e caíram. Eu quero dizer para você, meu amado, que eram árvores que pareciam ter raízes, troncos grossos, que precisava ser arrancado até com um aparelho, porque não conseguia, não tinha que ter uma motosserra para cortar, tinha que ter alguma coisa, ninguém conseguia arrancar, mas o vento conseguiu. A natureza veio contra a própria natureza e de repente ela caiu, a árvore não tinha mais. Mas aqui a palmeira, o vento vem, mais vento do que o temporal repentino e o vento repentino que nós vimos. Ele vem, ele vai envergar a palmeira, mas ele não vai quebrar a sua raiz. E nem quebrar o seu tronco, porque a estabilidade dela é diferente dessa árvore seca. Mas o Senhor está dizendo para você aqui, olha, ela floresce melhor em deserto. Ela dá melhor em deserto, ela cresce melhor em deserto. O Senhor está dizendo para você aqui, olha, às vezes esse deserto que você está passando, você não está entendendo. Mas para você florescer, para você dar o que o Senhor quer que você dê, da tua vida, que você floresça, que você dê os seus frutos, tem que ser numa área desértica, tem que ser numa área em que você olha assim e diz, não é própria para isso, mas o Senhor conhecendo a semente que plantou, o Senhor conhecendo a profundidade, Ele sabe aonde você vai florescer melhor, Ele sabe qual é o seu habitat, Ele sabe aonde é que você vai criar raiz. Por isso, não questiona o solo, não questiona o lugar geográfico, não questiona a posição que você está passando e Deus ainda não te tirou dela, porque Ele conhece aonde você vai florescer melhor. Ele sabe aonde você vai dar os seus frutos, aonde você vai florescer. E pode vir um vento, pode vir tudo o que vier, mas você precisa ter raiz. Não adianta você arrancar uma raizinha de início de uma palmeira e começar a querer plantar ela num lugar, de repente é deserto, arranca, muda de espaço geográfico, muda de território, não adianta, porque o que Deus quer para você é que você tenha raiz, é que você entenda que Ele está mexendo na sua raiz, é deserto que você vai florescer, você precisa desse período que você está atravessando, você precisa criar em você essa profundidade, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, para de sair da sua zona, do seu lugar para uma zona de conforto, querer que as coisas sejam melhor para você, querer que as suas feridas nunca venham à tona, mas o Senhor está dizendo, eu te planto aonde eu quero, eu faço aonde eu quero, e Deus está falando com você agora, eu vou te plantar aonde eu quero, e você vai florescer aonde eu quero, porque eu sei aonde é melhor para você, porque eu conheço até onde eu vou levar a sua raiz.
A sua raiz, ela não vai ser de 5 centímetros, a sua raiz não vai ser de 1,5 metro, a sua raiz vai alcançar metros e metros, porque o que Deus tem para você é maior do que você imagina. Você precisa de raiz, você precisa de estabilidade. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glorificado. E a outra parte deste versículo de número 12 vai dizer assim, que o justo florescerá como a palmeira, e a parte B, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele vai crescer sua raiz diferente da palmeira, 1,5 metro, 1,5 metro apenas. Né? Quando a gente vai ver sobre o cedro, ele vai crescer para cima tão pequenininho, às vezes 5 centímetros ele vai começar a sobressair depois de suas raízes. Tão pequeno, mas ele vai ter o seu diâmetro estendido de uma forma tão grande. Ele vai crescendo para os lados, ele vai pegando o seu diâmetro, a sua circunferência, de uma forma tremenda e linda. E o cedro, quantas coisas boas extrai do cedro? A madeira melhor, tudo que é de melhor vem do cedro. Tudo que é de melhor vem dele. Então, como o cedro também, ele vai crescer. Ou seja, ele vai pegar o seu diâmetro, alcançar. Rochas não é um impedimento para suas raízes sobressair nos seus diâmetros. Ele cresce, ele vai pegando, ele vai alargando as suas tendas, que é as suas raízes. Ele vai crescendo, ele vai pegando a sua extensão, o seu diâmetro de uma forma que também ele é sustentado e nada arranca ele. Porque a estabilidade dele, como diâmetro, ela não arranca nem para um lado e nem para o outro, porque pode até não ser tão profunda quanto a palmeira, mas a sua circunferência ajuda na sua estabilidade. Ninguém tira ele, porque ele é mais fino do que as suas raízes, que vai como diâmetro, vai para os lados, vai crescendo, não como outro na vertical, mas ele vai pegando estabilidade na horizontal. Deus está falando com você aqui agora. Ele está falando com você nesse momento. Você pode não ter crescido como a palmeira. Você pode ter a sua estabilidade. Você pode ter as suas dificuldades. Não como você queria que a palmeira cresce, aí as suas raízes tremendas você não tem. O Senhor conhece a tua estrutura. Ele sabe dessa possibilidade. Como não tem, você vai crescer como o cedro do Líbano. Você vai criar diâmetro, onde a estabilidade vai vir sobre você. Você pode não crescer na vertical, ir para baixo, alcançar os lençóis de águas, mas o Senhor está dizendo, você vai crescer nas laterais, você vai alargar a tua tenda, isso também estará dando para você estabilidade. E o Senhor está dizendo para você, nesse dia de hoje, você vai ter o seu crescimento, porque o Senhor conhece a tua estrutura. Ele não vai exigir mais do que você aguente. Ele não vai pegar suas raízes e aprofundar mais do que você possa aguentar. Ele não quer matar a semente. Ele quer dar para a semente sustentação. Então, para cada semente, ele trabalha de uma forma diferenciada. Mas ele trabalha. O segredo é não ausente do lugar aonde você foi plantado. Não ausente do lugar aonde o Senhor quer te dar raízes. Não ausente do lugar aonde o Senhor quer trabalhar na tua base, para depois trabalhar no que sai para cima da terra. Deixa Deus trabalhar. Você está vivendo um tempo do anonimato. E esse tempo do anonimato é onde Deus está cuidando da tua raiz, tanto na vertical como na horizontal. É onde Deus está trabalhando os seus ramos, que vai ficar enraigados na terra, para que você não seja tombado. Deixa Deus trabalhar. A tempestade está vindo aí, e Ele precisa cuidar da sua raiz. Aceite o que Deus tem para você. Aceite o que Deus está falando com você. Não diga com palavras que você não vai passar por isso, que você não dá conta, que você não consegue. Levante a sua cabeça, esforça, tem de bom ânimo, que diz o Senhor, eu te ajudarei. Diz o Senhor, eu serei contigo. Tem ventos? Tem, mas a vitória vai vir. Tem ventos e mais vento, mas a vitória vai vir. Pode desmanchar um cenário na tua vista, mas criará um outro subterrâneo que ninguém pode tocar. Ninguém pode colocar a mão. O que está debaixo, que não é visto, ninguém pode colocar a mão. São túneis onde são guardados por Deus. Não são túneis maléficos, mas são túneis onde a sua raiz vai
aprofundar, aonde a sua raiz vai alcançar. Então deixa o Espírito de Deus trabalhar. Vou orar por você nesse momento e gostaria que você colocasse a tua mão sobre o teu peito, a tua mão levantada, outra pela sua casa, pela sua vida, pelos seus filhos. E Deus está falando com você, a raiz que eu vou te dar, a profundidade, vai dar para você sabedoria para lidar com esta situação. Deus está lhe dando sabedoria e graça. A vitória que você espera, ela pode ir até o limite de segundos, mas ela é sua. Deus não chega atrasado, mas Ele age no seu limite e na hora dele, para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Amado Deus celestial, esta vida agora, Pai, que está ao alcance das nossas vozes. Esta vida que está agora, Senhor, dizendo, Deus, eu preciso, porque a minha estrutura não dá mais. Ele está enganado. A estrutura dele não depende dele. Quando ele diz, eu não aguento mais, ele está dizendo a verdade. Porque a nossa estrutura humana, aos nossos olhos, não dá para aguentar muita coisa. É como a erva, ela vai crescendo rasteira, não tem raiz. Porém, o Senhor diz que a erva do campo, o Senhor cuida, como cuida do lírio dos campos, que ninguém fia, ninguém agoa, ninguém cuida. Porém, nem Salomão, com toda a sua grandeza e riqueza, concedeu a ele o poder de vestir ou de ser como um lírio dos campos. Se o Senhor cuida de tudo isso, o Senhor não vai cuidar de um ser humano feito pelas tuas próprias mãos? Pai, revela isso a essa pessoa. O teu cuidado, a tua graça que alcança. Pai, não deixa que essa vida entre em degraus, que deixará ela não subir, mas descer, 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 a ponto de não entender que o Senhor está trabalhando, que desça ela, mas que desça para a raiz, não para a destruição, que desça para alcançar os lençóis de água e puxar para ela, Senhor, aquilo que vai sobressair um dia. Deus, dê para ela estabilidade, dê para ela, Senhor, consolo e graça, porque os intempéries da vida nos mostram tudo negativo, mas a tua palavra nos coloca de pé para sermos mais do que vencedores. Deus, alcança agora, quebra barreiras, aquelas árvores que se tornam barreira no meio da estrada, aonde muita gente não dá para passar. Que esta pessoa que está nos assistindo agora não seja uma árvore centenária que será derrubada no final, tragicamente, por um vento, por um temporal. Cresceu tanto até agora para depois, por um vento, ser jogada no meio de uma estrada, servindo de empecilho para alguém passar. Mas nesse momento eu quero profetizar sobre esta vida. Ela será como a raiz de uma palmeira, aonde ela não cairá com o vento no meio de uma estrada, deixando que a passagem seja agora, não, Senhor, de acesso a outro lugar, que seja uma passada bloqueada, uma passagem bloqueada. Mas nesse momento, essa pessoa não bloqueará ninguém. Essa pessoa servirá como exemplo, porque o Senhor sustentará. Ela pode até abaixar, mas ela não vai ficar no chão. Ela vai voltar ao seu estado normal em segundo, porque o Senhor a sustenta. É esta palavra que eu tenho no dia de hoje para esta pessoa. Senhor, entra onde ninguém pode entrar. Trabalha onde ninguém pode trabalhar. Para a glória do teu nome nós oramos e te pedimos. Amém, amém, amém. Deus vai te surpreender. Deus abençoe tua vida. Quero convidar você para estar conosco na quinta-feira, culto de libertação. Temos outros demais cultos, mas eu quero te convidar inicialmente. Vá conhecer, vai estar conosco ali cultuando a Deus. Na quinta-feira, culto de cura e libertação, poder e milagre. Deus tem uma palavra para você. Na rua Antônio Martins Tavares, número 186, Vila Escolástica, bem em frente ao laboratório da Policlínica. Nossa igreja está ali, Assembleia de Deus Missão, pastor Emerson Vicentino, nosso pastor local, nosso pastor presidente, pastor Orlando Dias de Souza. É uma alegria nós recebê-los ali e Deus tem algo reservado para você. Amém? Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.